Permita-me fazer um pequeno prefácio para este tema. E o meu prefácio é uma felicitação muito especial aos residentes da cidade de Maputo pelo privilégio de ter completado 134 anos de elevação à categoria de cidade. Não obstante esta cidade estar a ser martirizada, espoliada, humilhada, mas sobretudo descaracterizada, porque se antes, há cerca de 150 anos, Maputo, pela sua beleza arquitetônica, foi considerado nos destinos turísticos do mundo como a Suíça da África Austral, hoje certamente deve ser Bangladesh da África Austral. Uma saudação também muito especial para o general Yusuf Momad, o meu presidente, o presidente da RENAM, pela postura de Estado que tem assumido, não obstante o parceiro governamental andar em muitas acrobacias e ainda teimar em praticar uma democracia que, na verdade, já deixou de cochear e agora começou a gatinhar. Parabéns, general Yusuf Momad. Também queria felicitar a sociedade civil com um enfoque particular ao FMO, Fundo de Monitoria do Orçamento, pela sua resiliência, pela sua tenacidade em defesa do bem comum e da justiça plena no momento negro da nossa história, sobretudo por causa da questão já conhecida, muito badalada, das dívidas ilícitas e odiosas. Também uma vénia muito especial para o sistema de justiça da África do Sul, muito particularmente o Tribunal Superior de Gauteng, pela sua pedagogia jurídica dada para a África e para o mundo, pela sábia decisão de enviar Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Nesta decisão, o mais relevante que ressaltou na fundamentação do tribunal não é apenas a demanda ou a reclamação dos Estados Unidos da América de julgar Manuel Chang na terra do Tissam. O que ressaltou e mais interessante foi com uma grande e dolorosa ironia na fundamentação do tribunal dizer que Manuel Chang não podia vir a Moçambique porque o Estado moçambicano e a justiça moçambicana não poderem ser levadas a sério por nenhum Estado sério. Quer dizer, quando somos tratados desta maneira, eu acho que é muito justo dizer que isto é o apocalipse da justiça moçambicana e do Estado moçambicano. Indo ao nosso tema, que é justamente a questão da subida de preços dos combustíveis, a AREN, que é a Autoridade Reguladora de Energia, dia 19 de outubro, 2021, anunciou o ajustamento de preços dos produtos petrolíferos, sendo a destacar que o gás de cozinha foi o que sofreu maior acréscimo, 22%, portanto, de 58,18 meticais para 71,20 meticais. Bom, o Governo, como sempre, o denominador comum, a justificação, vamos dizer, circular, é sempre a questão do preço no mercado internacional. Mas isto me parece mais uma lavagem cerebral, né? Porque os fatos mostram outra coisa diferente. E um dos fatos que mostra é que o preço no mercado internacional, ou o preço FOB, como é dito tecnicamente, é neste momento, na verdade, 36 meticais. Portanto, é a gasolina, estou a falar da gasolina. Portanto, se passamos de 36 meticais e na bomba vamos a 69 meticais, significa que existe cerca de 50% da estrutura do preço que não tem nada a ver com a Arábia Saudita, onde nós vamos buscar o combustível. Tem a ver com questões de gestão interna, de política interna, de gestão desastrosa em relação aos combustíveis. E vamos ver isto. Por exemplo, a estrutura do preço, que o Dr. Maliano falou de uma forma muito genérica, falou de 4 elementos, tentou agregar alguns, mas eu vou falar em detalhe, para que se perceba o que está a acontecer, para que nós tenhamos
combustível na Arábia Saudita 36 meticais e aqui numa bomba na cidade de Maputo 69. Vamos perceber o que está acontecendo. Primeiro, número 1, direitos aduaneiros, 5%. Este é a primeira variável. Mas se direitos aduaneiros são 5%, a pergunta é, quem paga, no fim, estes direitos aduaneiros? Número 2, tem um IVA sobre a importação, 17%, que dá mais ou menos cerca de 6,5 meticais, para acrescentar. Quem paga este IVA à importação? Tem depois a chamada margem do distribuidor, que dá 7,75 meticais acrescidos. Quem paga esta margem do distribuidor? E vejam só, para além da margem, também tem o IVA sobre o distribuidor, 7,47 meticais. Quem paga este valor? E tem a famosa taxa que Sua Excelência, Sr. Ministro, hoje estava a falar dela muito simpaticamente. Taxa sobre os combustíveis, 7,71 meticais. Quem paga esta taxa? Agora, vejam só, o combustível, quando chega no porto, vai ser armazenado. Nesse armazenamento do combustível, há uma margem para as instalações. Quem paga essa margem? E vejam só, o armazenista também, há um IVA sobre o próprio armazenista do combustível, 7,65 meticais. Quem paga o IVA sobre o armazenista? Agora, acrescentando tudo isso, há uma margem ao retalhista, onde nós vamos buscar o combustível nas bombas, 5,25 meticais. Quem paga a margem ao retalhista? E vejam só, o retalhista também é sujeito ao IVA, que dá depois, no fim, 8,67 meticais. Este IVA sobre o retalhista, quem paga? Depois há uma outra coisa que chama diferencial de transporte, que vai dar quase um metical. Quem paga o diferencial de transporte? Há outras margens também que são aplicadas, por exemplo, uma coisa interessante que chamam de acréscimos às margens dos operadores. Quem paga estes acréscimos? Há a famosa taxa de incentivo geográfico, que vem no artigo 29 do regulamento dos produtos petrolíferos. Quem paga a taxa do incentivo geográfico? Para além de tudo isto, ainda há tantas outras taxas. Por exemplo, tem a taxa das licenças para os operadores, tem os averbamentos, tem a famosa taxa de infraestruturas para a expansão de infraestruturas petrolíferas. Quer dizer, é tanta coisa, mas é tanta coisa. Quem paga essa tanta coisa? Então, chegados aqui, que nós vemos que o povo, na verdade, é que está a pagar mais de 50% da estrutura do preço. Não tem absolutamente nada a ver com se escudarem, refugiarem na questão da subida do preço do mercado internacional. Porque, feitas estas contas, de 36 meticais na Arábia Saudita, aqui estamos a 69, significa 52% é devido à gestão interna. E vejam só uma coisa. O governo, no meio disto tudo, comporta-se como se ele também fosse uma gasolineira. Vejam só, o governo, com as suas taxas todas, acaba ficando com 18,97 meticais, não é? Cerca de 28% de toda a estrutura de custo. E isto por quê? Para todos nós percebermos como é que o governo vai sacar este dinheiro. São 4 etapas desta estrutura de custo que o governo cobra IVA. Aqui temos 4 cobranças de IVA ao longo de toda a estrutura de custo. Temos o IVA para armazenista, o IVA no retalhista, temos os direitos aduaneiros, taxa do combustível, diferencial de transporte. Tudo isto é cobrança que o governo vai fazendo para ficar consigo. É daí que, em certa medida, o presidente da Associação Comercial da Beira tem toda a razão, quando diz que nenhum país pode desenvolver com o excesso de taxas e de impostos que tem esse país. E aqui foi comprovado isso, isto está totalmente comprovado. Por exemplo, agora há uma questão que eu gostaria, nas insistências, se o Ministro pudesse cá explicar. Essa taxa sobre o combustível, ela está definida no regulamento, no artigo 29.
número 3 do artigo 29. Não percebo como é que foram tirar aquele valor indicado naquele anexo, porque em cálculos sérios, tomando em consideração, são 5% sobre a gasolina, o gasóleo, devia ser sobre a gasolina 1,80 meticais e não os 7,71 que vem na tabela. No diesel, devia ser 1,65 meticais e não 4,27, se for os 5% que vem justamente no artigo 29 do regulamento, a não ser que esteja a usar uma outra lei, um outro decreto. E se assim for, na verdade, o custo da gasolina na cidade de Maputo não devia ser 69, mas devia ser 63,3 meticais. Agora, vejam só, eu disse que o governo está, neste momento, a ganhar cerca de 28% do valor. E aqueles que estão a trabalhar, justamente que são os players principais, que é portanto, os retalhistas e os distribuidores, recebem, no meio disto, a margem deles é apenas de 19%. Portanto, aquele que é o operador econômico direto tem 19%, o governo, que é um simples regulador e facilitador, tem 28%. Isto é que tem que ser discutido, Sr. Ministro. Agora, o Ministro também disse aqui que estava a falar de critérios objetivos que vêm no regulamento, porque nós estávamos a fazer os cálculos, usei a fórmula, mas eu acho que não são critérios objetivos, não. Por exemplo, a comparação que o Sr. Ministro fez há pouco tempo, queria comparar o custo de combustível, de gasolina em Maputo com a África do Sul. É uma comparação desastrosa, Sr. Ministro. Totalmente desastrosa. Por quê? Em Maputo, estamos a falar de 69 meticais da gasolina. Mas era bom que fizesse essa comparação um pouco pelo universo do país. Por exemplo, em Climane, a gasolina está a 73 meticais. Então, compara a gasolina de Climane com o combustível que se pode ter em Santon. De certeza que vai a Santon, não deve vir às outras zonas da África do Sul. O combustível que se tem em Santon. Em Climane são 73 meticais. Veja em Tete, por exemplo, em Zumbo, são 77 meticais. Temos, por exemplo, em Gilé, 77,33. Em Milange, 78. Alto Ligonha, 75. Mais grave, caso mais grave, na terra que me viu nascer, em Niassa, em Mecula, 79,27 meticais. Era bom que fizesse essas comparações de forma justa também e objetiva. Né? Então, e também o Sr. Ministro estava aqui a falar de gastamos 50 milhões de meticais em sobressalentes. Claro que vamos gastar em sobressalentes. Temos magistradas, temos os serviços de automóveis péssimo em Moçambique. Temos, por exemplo, a comparação quando faz o combustível é uma comparação não justa e não criteriosa. Por quê? O combustível que é usado na África do Sul, a qualidade do combustível é incomparavelmente superior à nossa. E eu vou explicar porquê. Por exemplo, o gasóleo, que é conhecido como gasóleo 50 ppm, só em 2017 é que foi introduzido em Moçambique. E o gasóleo que nós utilizávamos em Moçambique, ainda continuamos a utilizar, tem cerca de 10 vezes mais enxofre que o gasóleo que é utilizado na África do Sul. Então, é preciso comparar também de uma forma justa, criteriosa e intelectualmente honesta, não é? Então, por exemplo, essas comparações que está a fazer também, era importante também, por exemplo, fazer comparações com o salário mínimo também na zona da SADC, não é? Vermos se o salário mínimo moçambicano, com que país se compara? Os indicadores de desenvolvimento humano de Moçambique, na educação, na saúde, compara-se com que país na África Austral? Absolutamente nenhum. Portanto, esta questão tem que ficar bastante clara. Outra questão também que tem que ficar muito clara é que normalmente o governo também diz que baixou os preços. Mas normalmente, quando baixa os preços em função do mercado internacional, a magnitude, a proporção do decréscimo é sempre inferior ao que acontece no mercado internacional. Ficando um pouco sem tempo, vou saltar algumas etapas, porque é interessante falar um bocadinho que, para além disto, outra coisa que acrescenta e agrava o preço do combustível são as práticas corruptas dentro da indústria do combustível. Por exemplo, nós agora sabemos que uma das coisas que o governo tem feito, quando o preço baixa no fornecedor, por exemplo, na Arábia Saudita, o governo fica um período mantendo o preço CIF acima. E normalmente faz quando estamos próximos do período eleitoral. Isso significa que há uma sobrefaturação
Quando a diferença entre o preço CIF e o preço FOB é grande, significa que há uma sobrefaturação. Há um valor que remanescente. E esse valor remanescente, por exemplo, há um estudo do CIP que encontrou esse valor. Por exemplo, no período de 2014 e 2015, a sobrefaturação que foi proporcionada gerou 90 milhões de dólares. E as entrevistas que foram feitas aos operadores, até naquela comissão que existe no Mirene, descobriu-se que boa parte desse valor foi utilizado para a campanha eleitoral do Partido Frelimo em 2014. Então, é isto também que agrava o preço do combustível. São essas questões, o que está chamado o famoso diferencial. Agora, é preciso também, por último, nós refletirmos um bocadinho na política da indústria extrativa que nós temos. Agora vamos ter o 6º concurso para a exploração de petróleo na zona de Rovuma e também na zona centro. Nós temos que parar desses concursos para concessões. Nós temos que passar para concursos de partilha. E temos experiência na área dos combustíveis, na área extrativa, para pararmos com isto e irmos para os concursos de partilha, que a Angola, por exemplo, já nos deu um exemplo sobre isso, e nós podemos fazer isso muito e evitarmos que o nosso país seja pilhado. E para terminar, é dizer aquilo que já é praticamente o slogan da Renamo, que o nosso problema não é a riqueza de alguns, o nosso problema é a pobreza do povo. E muito obrigado.